Oi pessoal, eu sou o Alex do site Protesto Diário e hoje a gente vai falar um pouco da situação dos bancos e dos funcionários bancários durante a pandemia. Em março, o governo Jair Bolsonaro prometeu para os bancos uma linha de 1,2 trilhão de reais para garantir a liquidez do sistema bancário. Enquanto o governo diz que não tem dinheiro para nada, para o auxílio emergencial, para as outras coisas que diz respeito à questão social no Brasil, para os bancos o governo sempre tem dinheiro. Mesmo que o governo não garantisse essa linha de crédito, os bancos no Brasil eles ganham tanto dinheiro que mesmo com uma crise econômica mundial, do jeito que está acontecendo hoje em dia por causa da pandemia e da crise que já viria independentemente da pandemia, os bancos aqui eles continuam lucrando. O Santander, por exemplo, em 3 meses, desses 3 meses durante a pandemia, ele lucrou 3,8 bilhões de reais. Aliás, o Santander era o mesmo banco que dizia que não ia demitir ninguém durante a pandemia porque é um banco socialmente responsável. É um banco socialmente responsável e mentiroso. Cerca de 20% dos seus funcionários podem ser demitidos e as demissões já começaram. Nós demos o exemplo do Santander em relação aos seus lucros e a questão da demissão dos funcionários, mas não é só o Santander que está causando problema para os funcionários e, para não dizer, para a sociedade em geral. Todos os outros bancos estão cobrando metas e o aumento de metas mesmo durante a pandemia, em relação à produtividade dos seus funcionários. As metas já seriam um problema numa situação normal, uma situação de não pandemia. As metas prejudicam os serviços. Por exemplo, quando você vai no banco resolver um problema, por exemplo, pegar um empréstimo bancário, uma vez que milhões e milhões de brasileiros estão com a corda no pescoço, estão devendo e muitos deles estão inadimplentes. Então, muitas vezes você vai no banco ou para renegociar uma dívida antiga ou para fazer uma dívida nova para conseguir pagar suas contas no dia a dia. Em vez de ser atendido, ter a sua situação avaliada e ter o seu empréstimo liberado, você é atendido, a sua situação é avaliada, mas o funcionário do banco ele é obrigado, de certa forma, a empurrar serviços e seguros, por exemplo, para você. No mínimo, isso vai causar uma lentidão no atendimento e um acúmulo de filas. Então, do ponto de vista do serviço, isso prejudica a pessoa que vai lá. Prejudica também porque normalmente uma pessoa que já está endividada, por exemplo, que já tem um problema, ela acaba saindo com um serviço, contratando um serviço, contratando um seguro, por exemplo, que ela não queria. E muitas vezes ela é enganada, não propositalmente algumas vezes, outras vezes propositalmente pelos funcionários que devem cumprir essas metas e acaba contratando serviços que ela não desejaria numa situação normal. A culpa não é do funcionário. Se o funcionário ele não cumpre essas metas, ele é demitido. Então ele é pressionado para empurrar serviços e produtos para a pessoa, para o cliente. Se ele não faz isso, ele não tem emprego. É um sistema muito, muito, muito cruel. Um sistema que coloca a corda no pescoço do cliente e também do funcionário, que se não fizer aquilo que o banco está determinando, ele vai ser um desempregado. As metas, elas também trazem tensão para o trabalhador. Muitos trabalhadores não queriam estar ali vendendo produtos ou empurrando produtos para os clientes dos bancos. O trabalhador quer resolver o seu serviço e fazer o seu serviço da melhor forma possível. E se ele tem o que fazer apenas o seu serviço e não vender produtos ou empurrar produtos, ele tem uma qualidade de trabalho melhor e não fica tenso porque deve cumprir algumas metas. Em vez de o banco contratar pessoas específicas para vender os seus produtos, não, ele obriga
a cada atendimento, cada funcionário a vender um produto, por exemplo. Mas não é só em termos de vendas de produtos que as metas adoecem os trabalhadores. É também em relação à quantidade de atendimentos que ele tem que fazer por dia. Em vez de contratar mais funcionários, abrir novas agências, o banco ele fecha agências, automatiza muitos processos e aquelas agências que continuam abertas, elas têm um acúmulo de clientes e os funcionários devem atender num tempo recorde aqueles clientes para poderem cumprir as metas estabelecidas pelos bancos. Os funcionários vivem em tensão, vivem com a possibilidade de se adoecer, de ficarem doentes, porque devem cumprir essas metas que são extremamente prejudiciais à sua saúde. Então vocês imaginem, né? A Caixa Econômica Federal, que é um banco público, né? Um banco que deveria, em primeiro lugar, se preocupar com as questões públicas, nacionais, deveria ser usada pelo governo para conseguir promover o bem-estar da população, né, ou pelo menos minimizar o sofrimento da população, como nessa situação da pandemia, né, e ela não é usada corretamente, né, a estrutura da Caixa não é usada corretamente, e a gente viu isso na questão do auxílio emergencial. O governo ele obrigou as pessoas todas a irem para a Caixa, como vocês podem ver nesse vídeo a seguir. No primeiro dia de pagamento do auxílio emergencial, muita gente procurou agências bancárias ou a Receita Federal para regularizar o CPF. Longas filas e aglomeração de pessoas em várias cidades do país. No Rio de Janeiro, essa agência da Caixa ficou lotada. Vocês viram, né, que o governo obrigou a ter uma aglomeração de pessoas na Caixa Econômica Federal. Essa aglomeração de pessoas é perigosa em termos de contágio para os clientes que vão lá, para as pessoas mais pobres que estão indo lá na Caixa retirar esse auxílio emergencial. Também é perigosa para os funcionários da Caixa, né, que eles estão adoecendo não só pelo ritmo de trabalho agora, mas também estão pegando coronavírus e alguns deles já morreram por causa que pegaram coronavírus, adoeceram e morreram. Então eles estão tensos porque devem atender uma quantidade enorme de pessoas, estão tensos porque podem adoecer e morrer, e não contentes com toda essa tensão sobre os funcionários da Caixa, o governo agora, né, o presidente da Caixa, ele está cobrando que os funcionários cumpram metas cada vez mais inalcançáveis. Como dissemos, a meta já é um problema para as pessoas. Numa situação de normalidade, cobrar metas para um funcionário de vendas de produtos, por exemplo, já é um absurdo. Agora, numa situação de pandemia, que tem todo esse cenário de caos, dando exemplo do atendimento da Caixa Econômica Federal, você cobrar que um funcionário, além de atender aquela pessoa que já está numa situação de desespero, que já vai buscar o seu auxílio emergencial, cobrar que se vendam ainda produtos e se empurrem produtos para essas pessoas, é de uma crueldade sem tamanho. O governo que despeja 1,2 trilhão de reais nos cofres dos bancos e que não quer prorrogar o auxílio emergencial e que coloca toda essa estrutura do auxílio emergencial concentrada na Caixa e que não quer prorrogar mais 2, 3 parcelas do auxílio emergencial, mostra que realmente ele está preocupado em fazer lucrar as grandes instituições financeiras, além das empresas, né? E está pouco se lixando para os trabalhadores em geral e para os trabalhadores dos bancos em particular e da Caixa em particular e para a população em geral. É isso aí, pessoal. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, www.protestodiario.com.br/YouTube